Boa tarde a todos, né? Boa tarde, professor. Então, dando prosseguimento aqui àquela última aula, que foi só o base, para a gente conhecer os conectores e tudo, eu fiz uma pequena mudança aqui naqueles conectores lá, tá certo? Vocês vão perceber. Mas não mudou assim quase nada, não. A partir de agora, a gente vai usar os que estão aqui na aula de hoje, tá certo? Vamos lá. Ordem de procedência. O que é isso? Bom, vocês lembram que na aula passada eu li um trecho de um argumento de um advogado que tinham várias proposições com vários conectores, tá certo? Então, a gente, para fazer a análise, teria que olhar tudo direitinho e tal, e a gente pode olhar isso como se fora uma equação, mas uma equação mesmo que a gente vai resolver, tá certo? Para saber o valor de verdade final, se falso ou verdadeiro neste caso. Tá ok? Então, para isso, a gente precisa dessa ordem de precedência, né? Lembram de equações, né? A gente foi ensinado assim, que a gente tem que resolver primeiro as potências ou raízes, depois das multiplicações e divisões, depois as somas ou adições. O que quebra essa ordem? Quando há parênteses, ou colchete ou chave, que primeiro a gente resolve os parênteses mais internos, aí, acabados os parênteses, a gente faz os colchetes e depois as chaves. Perfeito? Isso quebra aquela ordem de resolução das operações, né? Aqui, a ideia é similar, né? Mas, claro, para os nossos conectores. Mas também vou entrar parêntese, né? Pode ser que entre colchete, etc, né? Na verdade, a gente não vai colocar colchete, vai ser sempre parênteses, tá bom? Então, a ideia é a seguinte, olha só. Ao montar as tabelas de verdade, precisamos atentar para a procedência dos conectivos. Precedência dos conectivos, ou seja, saber a ordem com que a gente vai resolver, né, cada conectivo para que a gente chegue na conclusão final. Tá certo? Professor? Alguém levantou a mão aí? Sim, eu e o Davi. O pessoal está perguntando se o senhor está com algum slide em aberto. Eu estou, esqueci de colocar a apresentação, né? Então vamos continuar. Isso acontece, é a idade, né? Na verdade, começou aqui, né? Foi só o primeiro, né? Ao montar as tabelas de verdade, precisamos atentar para a procedência dos conectivos. Então, vamos continuar. Então, olha só. Era só essa pergunta, né? Perfeito? Então, vamos continuar. Então, chegando aqui, ó. Então, quando a gente tiver as proposições compostas, né? Ó, como é que a gente vai saber o valor de verdade dela? Primeiro, a gente vai identificar os parênteses, perfeito? Para conectivos dentro de vários parênteses, efetua-se primeiro as expressões dentro dos parênteses mais internos, tá certo? A gente começa resolvendo os parênteses mais internos, tá certo? Aí, dentro desses parênteses internos, como é que é a ordem de resolução? Primeiro, a gente resolve as negações. Depois que a gente resolver todas as negações e saber como é que elas ficam, aí a gente vai para as conjunções ou disjunções, aqui aparecer primeiro, tá certo? Aí, em seguida, a gente resolve as condicionais, que são as implicações ou se somente se, né? Tá certo? E, por fim, as bicondicionais, desculpa. As bicondicionais é que são os se somente se. As condicionais são só o então, né? Aquela setinha, né? E a mudança que eu lhe disse foi aqui, ó. Eu estava usando para condicional o seguinte símbolo, né? Ó. Eu estava usando para condicional o seguinte símbolo, olha só. Deixa eu colocar aqui a canetinha. Eu estava usando assim, ó. Para condicional, né? E para bicondicional, eu estava usando a seta para os dois lados. Qual foi a mudança que eu fiz? Que em vez de usar essa, eu estou usando assim agora, ó, e que em vez de usar essa, a mesma coisa, só que para os dois lados. Tá ok? Foi essa as únicas mudanças que eu fiz, tá certo? Para não ter problema. Tá? Por quê?
Porque esse aqui também simboliza equivalência, né? Ó. Então, para não confundir um com o outro, eu fiz dessa forma, fiz essa mudança, tá? Apenas para isso. Bom, agora vamos estudar as negações. Tá ok? Então, vamos lá. Para negar uma proposição, utiliza-se o tio, tá certo? Por exemplo, tu tem a afirmação P. Como é que é a negação dela? É só o tio em cima do P, né? Que você lê não P, perfeito? É isso que acontece, né? Ó, isso aqui significa, ó, não, isso é o mesmo que não P, tá certo? Então, toda vez que aparecer isso daqui, significa não P, tá certo? Ou seja, se o P for verdadeiro, o não P é falso. Se o P for falso, o não P é verdadeiro. Perfeito? Na forma textual, basta colocar o não, que é o que eu acabei de falar, né? Nós temos a seguinte proposição: Diego é professor. Como é que a gente nega isso? Diego não é professor. Perfeito? Alguma pergunta? Então, a ideia é bastante simples, né? Então, o que seria a negação da negação? Então, tu tem uma afirmação que é não P. Como é que seria a negação de não P? Seria não P. Mas o não P ocasiona a afirmação inicial, tá certo? Tá certo? A negação da negação elimina a negação, as duas negações, né? Ó, e ele volta para a afirmação inicial. Perfeito? Alguma pergunta até aqui? Por enquanto nenhum, professor. Tá, beleza. Na negativa da negativa, na forma textual, remove-se o não, né? Que é o equivalente a isso que eu coloquei aqui em cima, né? Ó. Se a negação é Diego não é professor, negar essa afirmação, a gente não vai colocar não, Diego não é professor, né? A gente só tira o não, Diego é professor. Perfeito? A ideia é bastante simples, né? Então vamos lá. Agora, já a negação de proposições compostas segue em regras próprias, de acordo com o conectivo empregado. Perfeito? Então a gente viu até aqui negação de proposições simples, né? Uma proposição, negar esta proposição. Agora não, a gente vai pegar a proposição formado por composição de proposições, a partir dos conectivos que a gente já viu, né? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, a negação de uma conjunção. Aí a minha proposição agora é composta. É P e Q, né? Até coloquei aqui do lado a forma de leitura. P e Q. Como é que você nega P e Q? Tá certo? Olha só. Imagina o seguinte, tu tem dois conjuntos. Vou até usar as mesmas letras. O conjunto P e o conjunto Q. Tá certo? Quando tu fala P e Q, tu tá falando do quê? Da interseção entre os dois, que é só esse pedacinho aqui, né? Alguém tem dúvida disso? Não, nenhuma dúvida disso. O que seria o contrário disso, a negação? Seria a união de P e Q? Exatamente. Perfeito? Exatamente. Então, é isso aqui, ó. É não P ou não Q. Perfeito? Ou seja, é só a parte de fora. Na verdade, não é a união de P e Q. É a união tirando a interseção, né? Entendido, colega, que falou que era a união? Sim. Perfeito. Então, deixa eu só voltar aqui para ficar bem. Ó. É tudo excetuando-se a interseção. Perfeito? Que é o não P. O que é o não P? É toda essa parte do Q menos a interseção do P com o Q. O que é o não Q? É toda essa parte do P tirando a interseção do P com o Q. Perfeito? Entendido a ideia? Entendido. Como é que ficaria numa frase? Diego é estudante e professor. Como é que ficaria a negação? Bom,
uma afirmação é que ele é estudante e a outra afirmação é que ele é professor. Então, seria que ele não é estudante, a negação da primeira afirmação, e que ele não é professor, a negação da segunda. Aí mudaria o conectivo e para o ou, né? Então, Diego não é estudante ou não é professor, né? Perfeito? Perfeito. É isso. Próximo. Agora aqui eu construí uma tabela de verdade para você saber o valor de verdade do resultado, tá ok? Tá? Então, olha só, eu tenho a afirmação P e a afirmação Q. Tá ok? Aí, o que que eu tenho? O meu objetivo é esse aqui. Eu já sei isso daqui, né? Ó. Já sei isso daqui, tá aqui, né? Ó. Perfeito? O que é negar isso? Negar isso é dizer que onde é verdadeiro vira falso e onde é falso vira verdadeiro, perfeito? Ó, tá aqui, ó. Negação de P e Q, perfeito? Então, a grosso modo, seria apenas isso. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que isto daqui é exatamente igual a não P ou não Q. Olha como é igual. Aí eu fiz aqui, ó, a tabelinha para o não P e o não Q. Então, o que é o não P? Onde o P é verdadeiro, vira falso, e onde é falso, vira verdadeiro. O que é o não Q? Onde o que é verdadeiro, vira falso, e onde é falso, vira verdadeiro. Agora, vamos fazer a análise do conector ou, ó. Não P, não Q. Então, é esse pedaço e esse pedaço. Como é ou, falso, falso, continua falso, né? Aqui eu estou fazendo a análise, para você ver que vai dar exatamente esse. Tá certo? Quando uma das duas é verdadeira, no conectivo ou, nós já vimos anteriormente que o resultado é verdadeiro. Perfeito? Então, que é o caso desse e desse, né? Quando ambas são verdadeiras, o resultado é verdadeiro. É por isso que lá, na definição anterior, negar P e Q é o mesmo que colocar não P ou não Q. Veja que deu o mesmo resultado, né? Perfeito? Entendido a ideia? Professor, Oi. no último lá onde P e Q os dois são verdadeiros, não P e não Q, vai continuar sendo verdadeiro nessa última? Aqui? Tá, tu tem que olhar o não P e o não Q. Tá certo? O que é necessário para que não P ou não Q seja verdadeiro? Que apenas um dos dois seja verdadeiro, né? Sim. Então, tenho esse e tenho esse. Mas se é apenas um dos dois, se forem os dois, qual é o problema? Esse ou aqui, ó, não é aquele ou exclusivo, lembra? Uhum. Se fosse aquele ou exclusivo, aí sim, esse último também seria falso. Perfeito? Ah, sim, entendi. Sim, Como o ou não é exclusivo, ó, o ou que não é exclusivo aceita que uma das duas afirmações seja verdade ou ambas. Tá certo? Só for falso quando ambas, só será falso quando ambas forem falso. Tá certo? Tá certo. Perfeito, professor. Obrigado. Para lembrar, se não tiver claro, dá uma olhadinha na aula anterior. Tá certo? É por isso que eu coloquei assim, ó, a tabela para o não P e o não Q, porque a gente não está analisando exatamente, a gente está analisando o que acontece com as afirmações, ó. Tá certo? Então, ó, eu sei que o não P, se o não P for falso e o não Q for falso, então o não P ou não Q vai ser falso. Se um dos dois for verdadeiro, então o resultado será verdadeiro. Se ambos forem verdadeiros, o resultado também vai ser verdadeiro, né? É o que nós vimos lá na tabela do conectivo ou, né? Tá certo? Então vamos continuar. Então é isso, né? A gente acabou de fazer. Então, continuando com a negação. A negação de uma disjunção. Agora o conectivo é o ou, né? P ou Q, tá certo? O que significa negar P ou Q? Eu acho, assim, ó, eu gosto de teoria de conjuntos, entendeu? Que eu acho que em lógica, nesse tipo aqui, ó, se aplica bem. Aí eu tenho P e o Q. Tá certo? O que é P ou Q? É tudo, né? Perfeito?
O que seria negar o tudo? Seria ocorrer nada, não é verdade? Tá certo? O que seria ocorrer nada? Seria não ocorrer nem o P e não ocorrer o Q também, não é verdade? Não é isso? Isso. Então, exatamente isso. Não P e não Q. Essa é a negativa do P ou Q. Tá certo? Então, seria não ocorrer o P e não ocorrer o Q. O que significa isso em lógica? É não P e não Q. Tá certo? Tá? Quer dizer, é a coisa bem intuitiva, bem natural que a gente já está acostumado, né? Como é que ficaria na forma textual? Diogo tem conta na origem ou tem conta na Steam. Perdoe aqui o lapso aqui na digitação, tá certo? Ou na Steam. O que vai ser negar isso? Diego não tem conta na origem e também não tem conta na Steam, né? Tá certo? Certo. Essa é a negação. Tá ok? A ideia é bastante simples. Agora vamos construir a tabela para mostrar aqui, ó. Na tabela a gente vai mostrar que a negação disso aqui vai dar exatamente isso. Perfeito? Então, olha aí. Diego tem conta na origem, Diego tem conta na Steam. Né? Então tá aqui a tabela de verdade. Vamos construir, né? Então vou colocar logo aqui as negativas, tá certo? Opa, não, desse eu fiz diferente, ainda bem. Tá certo? O que é P e Q? Né? O conectivo P e Q significa o seguinte: se ambas as afirmações forem verdadeiras, P e Q é P ou Q. Então dá verdadeiro. Lembra que eu disse do ou? Se apenas uma é verdadeira, também dá verdadeiro. Só vai ser falso se ambas forem falsas. O que é negar isso? Bom, é onde for verdadeiro, vai ficar falso. E onde é falso, fica verdadeiro. Veja que eu não estou fazendo análise assim nenhuma, né? Eu só estou vendo. O que é negar algo? É colocar o contrário do que está acontecendo. Então, onde é verdadeiro, fica falso. E onde é falso, fica verdadeiro. Aí, olhe como isso aqui, ó, né? Esse aqui, ó, vai dar exatamente esse. Agora aqui eu vou analisar para ver qual é o resultado disso, tá certo? Então, ó, vou colocar aqui, ó, a negação do P e a negação do Q, ó. Tá aqui a negação do P e a negação do Q. Tá certo? Agora eu vou fazer análise a partir das afirmações. Como é não P e ao mesmo tempo não Q, quando ambos forem falsos, claro que vai dar falso, né? Quando apenas um for verdadeiro, continua dando falso. Por quê? Porque é aí, tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Não é verdade? Né? Falso, falso, então continua falso. Se apenas um é verdadeiro, tem que continuar falso, porque para ser verdadeiro, ambos teriam que ser verdadeiros. Tá certo? Então, só é verdadeiro no final, que é quando é V e V, para o não P e o não Q. Perfeito? Então, ó, negar P e Q é o mesmo que fazer não P e não Q, como havia sido dito, né? Tá ok? Você pode até substituir aqui pelas frases, né? Qual é a frase? Diego tem conta na origem e Diego tem conta na Steam. Aí é a negação de uma e a negação de outra. Então, Diego não tem conta na origem e Diego não tem conta na Steam. Perfeito? Como a gente já havia visto, né? A ideia desse início aqui é bastante intuitiva, né? Vamos continuar. A negação de uma condicional. A condicional é o então, o implica, né? Tá certo? Pode ser lido como então ou implica. Então, P implica que ou P então que. Como é que se nega isso? Eu já vou lhe dizer como é. E depois a gente vai ver como é que a gente chega nesse resultado. Tá certo? A negação é P e não que. Essa é a negativa. Aí tem, mas professor, como é que a gente chegou aqui? Calma, a gente vai ver. Tá certo? P implica que. Negar isso é dizer P e não que. Vamos já chegar no resultado. Tá certo? Vamos lá. Então, vamos ver como é que a gente faria isso aqui na forma textual. Se Diego joga, então ele tem conta na Steam. Como é que é negar isso? Ó, do jeito que está aqui, ó, tem que ser se Diego joga, tá certo? Diego joga e não tem conta na Steam. Perfeito?
pelo que está dizendo aqui, ó. Tá ok? Alguma pergunta? Nenhuma, professor. A ideia é bastante simples, né? Não tem nada assim muito mirabolante, muito difícil, né? Então vamos continuar. Aí vamos lá. Aí olha como é que é. Se Diego joga. Então a negação é Diego joga e não tem conta na Steam. Perfeito? É o que diz aqui. Agora vamos ver por que a negação é dessa forma e não de outra. Tá ok? Como? Aí vem a tabela que vai nos ajudar, né? Certo? Aí tá aqui, ó. P e Q, né? Todas as possibilidades, né? Aqui está. Agora vamos ver. Tá. O que significa P implica Q? Como é que seria? Bom, se P e Q são verdade, P implica Q é verdade. A gente já sabe disso. Se V é verdade e Q é falso, P implica Q também é falso. Se P é falso e V e Q é verdadeiro, então P implica Q é verdadeiro. Se ambos são falsos, P implica Q é verdadeiro. Isso aqui é o que a gente tem lá na tabela dessa condicional, né? Isso é a tabela da condicional. O que significa negar isso? Ora, é dizer não para o que está escrito, né? Onde tem V, como eu vou negar, então vira F. Onde tem F, como eu vou negar, vira V, né? Tá certo? Agora veja que isso vai dar exatamente esse, ó. Tá certo? Bom, para a gente fazer esse, bom, eu já tenho o P aqui, né? Tá aqui o P. Mas falta o não Q. Então, vou fazer o não Q. O que é o não Q? Onde tem V, vira F, exatamente como a gente viu antes na negação do P implica Q, né? Tá aqui, ó. O que eu vou analisar aqui para saber esse resultado? Eu vou olhar para este aqui e vou olhar para este aqui, né? P e Q é só verdadeiro em um caso. Em um único caso. Qual é o caso? Quando ambos forem verdadeiros, não é isso? Não é? Então, eu vou olhar. Ó. Aqui é V e aqui é F. Bom, como é I, então o resultado é falso. Ah, aqui é V e aqui é V, ambos são verdadeiros, então é verdadeiro. F e F, falso. Falso e verdadeiro, né? No conectivo I é falso. Aí veja que deu a mesma coisa, né? Da negação. Então é por isso que negar P implica Q é a mesma coisa que dizer P e não Q. Essa é a justificativa. Tá certo? Tá ok? Então você tem duas maneiras de fazer a negação de P implica Q. Você acha o P implica Q e daí faz só a negação direto, ou pula direto para cá, né? Para o P e não Q. Essa forma aqui, ó, é para quando você vai escrever as frases em português, né? Para você negá-las. Perfeito? Alguma pergunta até aqui? Professor, uma dúvida. Nesse P implica que a afirmação, no caso onde ambos são falsos, por que ele é verdadeiro se que é falso? Porque a gente olhou, esse é o valor de verdade lá da tabela, tá assim, né? É o valor lógico. Quando ambas são falsas, uma implicação na outra é verdadeira, porque as duas são falsas. Tu tá levando algo falso em algo que é falso. Isso é verdade. Tu não pode levar algo verdadeiro em algo que é falso. Tá certo? Mas tu pode levar algo que é falso, que não tem nada a ver, se o resultado é verdadeiro, então é uma verdade válida. Mesmo a primeira proposição sendo falsa. E se ambas são falsas, isso é uma verdade, porque isso não vai mudar nada. Tá certo? É o valor de verdade, é o valor lógico isso. Entendeu? É o valor lógico. Tá? Beleza. Então é isso. Então vamos para o próximo. A bicondicional. Ó, não esqueça que a bicondicional, ela é assim, ó. Ela é ao mesmo tempo P implica Q e Q implica P.
Tá certo? Por isso que a seta é nos dois lados, porque ela é ao mesmo tempo essas duas coisas. Perfeito? Então vamos lá. Bom, a gente sabe que P, se somente se que, né? Tá ok? Como é que nega isso? Aí a negativa disso é essa aqui, ó. É P e não Q, ou Q e não P. Tá certo? Essa é a negativa de P, se somente se que, né? Vamos ver que vai dar exatamente isso lá na tabela. Tá ok? Como seria a forma textual? Diego joga se somente se tem conta na Steam. Aí, olha como é que fica a negativa, né? Ó, primeiro é P e não Q. Tá certo? Então, Diego joga e não tem conta na Steam. Ou Diego tem conta na Steam e não joga, né? Ó, tá aqui, ó. Primeiro, Diego joga e não tem conta na Steam. Ou, né? Ó, Diego tem conta na Steam e não joga, né? Tá certo? É exatamente a reprodução do que nós temos aqui no resultado. Mas por que que isso é a negação? Vamos lá na tabela de verdade. É por isso que eu estou lhe falando. Ó. Sem construir a tabela de verdade, a gente não consegue ver que a negação, ó, é essa que está sendo dita. Tá certo? Então, Diego joga e Diego tem conta na Steam. Vamos lá. Então, vamos construir primeiro o se somente se, que é esse aqui, né? Então, vamos lá. Não esqueça que esse se somente se é o P implica que e que implica que. P. Tá certo? Ó, aí tem que lembrar do valor de verdade do implica, né? O valor de verdade do implica funciona quando ambos são verdadeiros. Então, ó, aqui vai ser verdadeiro, né? Tá certo? Ou quando ambos são falsos. Então, aqui também vai ser verdadeiro, viu, colega? Então, ó, tanto essa quanto essa é verdadeira, então. Perfeito? Tá ok? Tá. Agora o seguinte. Essa aqui, ó, só é verdadeira quando o que é verdadeiro. E essa aqui só é verdadeira quando o P é verdadeiro. Tá certo? Mas tem que ocorrer as duas ao mesmo tempo. Então, ó, eu vou colocar aqui. Para essa ser verdadeira, então, ó, essa aqui pode ser verdadeira ou falsa, mas eu vou colocar falsa, essa tem que ser verdadeira. Para essa ser verdadeira, essa aqui pode ser falsa, mas essa tem que ser verdadeira, para que o resultado seja verdadeiro, né? Ó. E tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vai acontecer a verdade das duas coisas quando esse for F e esse for F? Ou seja, neste caso e neste caso, qual será o resultado? Diga aí para mim. Seria falso? Ambos seriam falsos. Por quê? Porque não vai funcionar. Ó. Porque lá ó, tem o conectivo E. Tá certo? Porque, olha só, quando tu fizer o P verdadeiro, vou colocar aqui, quando tu fizer o P verdadeiro e o Q falso, vai dar falso. Tá certo? Quando tu fizer, aí aqui é falso e aqui é verdadeiro. Tá certo? A gente sabe que o conectivo E só funciona quando forem iguais, né? Ó, como esse aqui não é igual, o resultado é falso. Aí, quando tu for fazer análise do outro, vai dar similar. Um vai dar verdadeiro e o outro vai dar falso, como o prefixo como o conectivo é E, então o valor de verdade final vai ser falso. Perfeito? A gente viu isso na aula passada. Tá? Alguma pergunta até aqui? Agora vamos lá. O que é negar P, se, somente se, que? É só mudar o resultado, né? Onde é verdadeiro fica falso e onde é falso fica verdadeiro. Perfeito? Aí, não, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver que isso aqui vai dar exatamente igual a esse. Mas como é que a gente vai fazer esse? A gente vai analisar. E devagarinho, né? Vamos lá. Vamos achar primeiro o não P e o não Q. Vamos colocar logo esses resultados aqui, né? Tá certo? Agora vamos lá. O não P e o não Q. Tá aí. Ó,
eu quero achar esse resultado, mas eu não vou nele, não. Ó. Eu vou olhar primeiro esse resultado e esse resultado, porque a partir desses dois é que eu vou chegar na conclusão para o conectivo ou aqui, né? Ó. Então, vamos lá. Fazendo só esse. Fazendo só esse, ó, é este aqui com esse aqui, né? Ó. Isso aqui só é verdadeiro quando ambos forem verdadeiros, né? Ó. Então, vamos lá. Ó. V e F, falso. V e V, verdadeiro. F, falso. F e V, falso. Tranquilo aí? Tranquilo. Tranquilo. Tá. Então, vamos lá. Perfeito? Tá. Agora é esse aqui, né? Ó. Perfeito? Agora é o Q e o não P. São esses dois. De novo, como é I, é exatamente como esse. Só vai ser verdadeiro se ambos forem verdadeiros, né? Ó. Verdadeiro, falso, então. Falso. Falso, falso. Falso. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso. Tá ok? Como o conectivo é E, só é verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. Tá certo? Aí vamos lá. Ó. Tá? Agora sim, ó. Como eu quero achar o resultado da conexão deste com esse, que são justamente esses dois, agora eu vou fazer a análise. Só que aqui, ó, o conectivo é o ou, né? Ó. Então, para que isso seja verdadeiro, basta que um desses dois seja verdadeiro, não é? Ó? Que é ou, né? Só vai ser falso no único caso em que ambos forem falsos. Tá certo? Então, vamos lá. Olhando as duas. Então, falso, falso. Resultado é falso. Tá certo? Quando apenas um é verdadeiro, ó, o resultado é verdadeiro. Tá certo? Quando ambos são falsos, o resultado é falso. Tá certo? Ó, aí você vê que deu exatamente, ó, a negação do si somente si, né? Ó? Deu exatamente igual, né? Ó? É por isso que a conclusão é que a negação do si somente si é igual a P e não Q ou Q e não P. Perfeito? Como foi dito no início. Aqui é a justificativa. E a justificativa, a maneira mais simples de fazer é essa, olhando a tabela de verdade. Perfeito? E é assim que a gente vai fazer as contas. É como se estivéssemos fazendo contas, né? Como se tivéssemos uma tabuada, né? Vamos dizer assim, ó. Tá certo? Vamos lá. Professor, Oi. então, nesse caso, eu teria como negar a frase Diego joga e tem conta na Steam de duas formas, dizendo Não. se ele joga ou se ele não joga, e se ele tem conta. Não, se ele não, tem não, conta. não, 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 não. Não. Aqui, ó, a gente está negando o seguinte, olha só. A gente está negando isto daqui, ó. O si somente si, tá certo? Se eu tenho P e Q, como se está falando, né? Diego joga e tem conta, isso aqui é o conectivo E. A negação é de outra forma. A negação é não P ou não Q. Lembra? É completamente diferente. Tá certo? A negação desse cara aqui, ó, é isso daqui. A negação desse cara, o P, se somente se que, a negação disso dá exatamente P e não que, ou que e não P, que é como a gente acabou de ver na tabela. Tá certo? Ó, Tá certo. isso aqui é uma coisa e esse aqui é outra completamente diferente. O conectivo aqui é E, ó, e o conectivo aqui é o si somente si. Perfeito? É o bicondicional. E o outro é a conjunção, tá? Vamos lá. Então tá aí o nosso resultado. Perfeito? Vamos seguir agora. Vamos definir o que é uma
tautologia. Já ouviram falar? Uma sentença, né, uma expressão é uma tautologia, né? Tá certo? Quando todos os resultados possíveis do valor lógico dela é sempre verdadeiro. Isso é uma tautologia. É toda proposição composta que assume apenas o valor V, de verdade, né? De verdadeiro, né? Tá certo? Uma tautologia é sempre verdadeira, independente do valor de P, Q e R. Tá certo? Quando você for fazer a tabela, né, daquela expressão, o resultado tem que dar, todos têm que dar verdadeiro. Aí você tem uma tautologia. Tá certo? Vamos ver o exemplo? Hoje vai chover ou hoje não vai chover. Isso é uma tautologia, não é verdade? Porque olha só. Bom, o fato de hoje ir chover pode ser verdadeiro ou pode ser falso, não é verdade? Não vai chover é a negação de vai chover, então é falso. Tá certo? Não vai chover, como é a negação de vai chover, se for falso, a negação vai ser verdadeiro. Aí qual o resultado aqui, ó? Quando você... O verdadeiro, desculpa. Quando você for analisar, como é ou, no ou basta que um dos dois seja verdadeiro para que o resultado seja verdadeiro, não é isso? Então, ó, essa sentença aqui, ó, não importa se ela é verdadeira ou falsa, as proposições que a formam. Não importa, né? Tá certo? Por quê? Porque quando se isso aqui for falso, então vai ocorrer o outro. Tá certo? Se isso aqui for verdadeiro, então não vai ocorrer o outro. Então, essa proposição aqui, ó, é sempre verdadeira, independente do que acontece aqui e do que acontece aqui. Por que independente? Porque, olha só, se chover, tá certo? Então é verdade, então o resultado é verdadeiro. Ora, mas se não chover, aí vai a outra. Não choveu, também vai acontecer a verdade, né? Ó, não choveu. Perfeito? Então o resultado disso é sempre verdadeiro. Isso é o que nós chamamos de tautologia. Correto? Entendido o que é uma tautologia? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Então, olha só. Deixa eu apagar isso aqui para tirar. Tá aqui, ó. Uma proposição, como a gente sabe, pode ser verdadeira ou falsa. A negação dela vai ser o contrário disso, né? O que é P ou não P? P ou não P é verdadeiro aqui, porque para P ou não P ser verdadeiro, basta que uma das duas seja verdadeira, né? Tá certo? Entendido a ideia? Entendido. Então, toda vez que você afirmar e negar a mesma proposição, o que vai acontecer? O resultado vai ser sempre verdadeiro, né? Porque essa proposição ou será verdadeira ou será falsa, né? Não vai acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Tá ok? Então, vamos lá. Agora, o que é uma contradição? Uma contradição é exatamente o oposto da tautologia, né? É como se for a negação da tautologia. Se a tautologia, o valor de verdade dela tem que ser sempre verdadeiro, na contradição, o valor de verdade tem que ser, o valor lógico, desculpa, tem que ser sempre falso. Quando você for fazer a análise da proposição, o resultado, em todos os casos, tem que dar falso. Aí você tem uma contradição. Perfeito? Ó, é toda proposição composta cujo valor lógico é F, falso. Tá certo? Uma contradição é sempre falsa, independente do valor de P, Q e R. Tá ok? Aí, olha esse exemplo aqui, ó. Hoje é quarta-feira e hoje não é quarta-feira. Entendido por que essa proposição é sempre falsa? Entendido. Claro. É algo basicamente absurdo. Como é que Pois pode é. ser uma coisa e ao mesmo tempo não ser? Você falou a palavra. Você já estudaram em matemática como provar os teoremas, não é isso? E mesmo aqui em informática também. Lembra que existe um tipo de prova chamada de contradição?
prova por contradição, que também é chamada de prova por absurdo. Por quê? Porque você cria o absurdo, tá certo? Para provar que o negócio funciona. Tá certo? Essa é a palavra. Você usou a palavra certa, né? Hoje é quarta-feira e hoje não é quarta-feira. Isso é um completo absurdo, é uma contradição, tá certo? Por isso que o valor lógico dela é sempre falso. Tá ok? Então tá aqui, ó. Né? Você pega a mesma afirmação, né? Pega a afirmação e a negação dela e coloca a conjunção. Quando você coloca a conjunção, aí você vai ter sempre um resultado falso. No anterior, mesma coisa. Você pega sempre uma afirmação e a negação dela. E você tem a disjunção, aí você tem sempre o resultado verdadeiro, como a gente viu anteriormente na tautologia. Tá ok? Então, eu acho que agora ficou bem claro o que é uma tautologia e uma contradição, né? A ideia é bastante simples, né? Não tem nada. Acho que é bastante natural. É como o colega disse, esse caso aqui é o caso do absurdo, né? E o caso anterior é você formar de tal maneira que não tem outro resultado, só o verdadeiro. Tá certo? Exemplo 1. Vamos lá. Olha aí. Determine a negação da proposição Lívia é estudiosa e Marcos decora. Veja que aqui, ó, aqui seria o P e aqui seria o Q, né? Ó, e o conectivo é I, tá certo? O que é P e não e Q? O que é negar isso? Lembra? Negar isso é não P ou não Q. Tá certo? Ou seja, Lívia não é estudiosa ou Marcos não decora. Alguma dúvida? Você está vendo que isso é uma questão de concurso? Então vamos lá. Ó. Letra A. Completamente absurda, né? Letra B. Bom, negou a primeira, permaneceu o conectivo, aí já está errado. Permaneceu o conectivo, a gente sabe que muda de I para ou, né? Então, próxima. Negou a primeira, usou o conectivo certo, mas não negou a segunda. Então, errado. Negou a primeira, usou o conectivo certo e negou a segunda. Pronto. Não precisava nem olhar essa outra, né? Ó, negou a primeira, não, negou a segunda, usou o conectivo errado. Não, aí já não foi, né? Tá certo? Então, a resposta é a nossa letra D mesmo, né? Ó. Alguma dúvida aí? Agora, essa outra será com vocês. Eu não vou nem dizer nada, hein? A negação da proposição Brasília é a capital federal e os territórios federais integram a União é... E aí? Pensem aí. É sempre bom, eu prefiro, né, usar, ó, por exemplo, para Brasília é a capital federal. Esse seria o nosso P. Tá certo? E, o conectivo I, os territórios federados integram a União. Por isso que é federado, né? Seria a proposição Q. O que nós queremos? Nós queremos saber quem é P e Q. Ó, é o mesmo que o antes, né? Ó, é o mesmo. Tá certo? É o mesmo, né? Então, como é que fica? Brasília não é a capital federal ou os territórios federais não integram a União. Então, é não P ou não Q, como você acabou de falar. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos ver se tem essa resposta, né? Então, ó, aqui certo, mas aqui o conectivo errado, né? Aqui certo, conectivo certo, territórios federais não integram a União. Ih, já chegamos na resposta, né? Então não precisa nem olhar o restante, não é? Olha aí. Essa aqui, ó, negou, usou o conectivo, mas não negou a segunda. Não negou, então nem olha. Negou, usou o conectivo errado, então tá errado. Então a resposta é aquela que nós já havíamos visto, né? Ok?
Então, vamos lá. Exemplo 3. Nesse exemplo 3, eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem, tá? Que eu acho que ele é um pouquinho mais capcioso. A negação da proposição todo professor de matemática usa óculos é? Nenhum professor de matemática usa óculos? Ninguém que usa óculos é professor de matemática? Todos os professores de matemática não usam óculos? Existem algumas pessoas que usam óculos e existe alguma pessoa que usa óculos e não é professor de matemática? E aí, qual é a negação? Tá? Vamos contar aí 2 minutinhos? Pensa, não tem pressa, né? Como é que você montaria, né? Aí são 2 afirmações, né? Tá certo? São professores de matemática e eles usam óculos. Professor de matemática e professor de matemática usa óculos, né? Será que é assim? Não sei, vamos ver. Ou não? Eu acho que isso é aquela outra, né? Todo professor de matemática usa óculos, né? Você acha que isso aí é uma conjunção, uma disjunção, uma condicional ou uma bicondicional? O que você acha? Eu optaria pela letra A. Né? Quer dizer que negar que todos os professores de matemática usam óculos seria que nenhum usa óculos? Eu acho que é isso. Pense bem. Será que se existisse um professor de matemática que não usasse óculos, já não negaria a afirmação? Ou melhor, se existisse uma pessoa que usasse óculos e não fosse professor de matemática, já não negaria a afirmação? Então é D, né, professor? Com certeza. Tá certo? Por quê? Tu tá falando que todo professor de matemática usa óculos. Aí tu encontrou uma pessoa que usa óculos, mas não é professor de matemática. Então negou a afirmação. Tá certo? Tu encontrou uma pessoa que usa óculos e não é professor de matemática. Tá certo? Letra D. Entendi. Acho que eu entendi. Não, que letra D? A letra A é: existe um professor de matemática que não usa óculos. Me perdoe, eu não coloquei a última. Existe algum professor de matemática que não usa óculos, né? A negação é essa, ó. Todo professor de matemática usa óculos. Todo professor de matemática usa óculos. Quer negar isso? É ter pelo menos um que não usa. Não é verdade? Né? Quer dizer, pode ser que tenha mais de um, mas para negar, basta que exista um. Tá certo? Agora aqui, eu vou passar um pequeno exercício aqui para vocês. A aula está acabando aqui, tá certo? Mas antes de acabar, eu vou dar um exemplo, que na verdade a gente já viu vários exemplos, né? De como resolver. Ó. As seguintes proposições são tautologia, contradição ou contingência. Aí você vai perguntar, professor, o senhor não disse o que era contingência. Mas aí é fácil. Uma contingência é uma coisa que não é nem tautologia e nem
contradição. Ou seja, quando tu construir a tabela, se tudo for verdadeiro no resultado, tautologia. Se tudo for falso, contradição. Se der ao menos um verdadeiro junto com os falsos, ou ao menos um falso junto dos verdadeiros, pelo menos um, pode ser mais de um, mas tem que ter falso e verdadeiro. Se tiver falso e verdadeiro, é uma contingência. Perfeito? Tá ok? Ó, eu vou fazer uma aqui para vocês, desse aqui, ó. Tá? Vou fazer qual? Vou fazer a letra H para vocês, tá certo? Tá ok? Vamos lá? Olha aí. Só para dar o exemplo, né? Tá, então vamos fazer a letra H. Olha aí. Então, primeiro vamos montar a tabela de verdade. Olha só o tamanho da tabela que eu vou montar. Por que eu vou montar uma tabela desse tamanho? Porque eu vou ter que ter o P, o Q implica P, o P implica Q, né? Para eu olhar o valor de verdade, o valor de lógico de cada um, né? Ó. Primeiro, o valor lógico do P e do Q. Depois, o valor lógico de cada parte, né? Ó. Por que eu tenho que resolver primeiro os parênteses? Lembra da precedência? Eu tenho que fazer primeiro o que está no parêntese. Depois que eu faço o que está no parêntese, aí é que eu vou para o que está fora, né? Ó. Que vai ser esse último aqui, ó. Q implica P, implica P, implica Q. Aí, quando eu souber este cara e este cara, né? Ó, que estão aqui, ó. Aí eu posso fazer esse resultado aqui. Tá certo? Então, é assim que eu vou montar. Por isso que a minha tabela, nesse caso aqui, ó, tem 5 colunas. Tá? Aí tá aqui, ó. Todas as possibilidades do P. Todas as possibilidades do Q. Tá certo? Na verdade, são todas as possibilidades do P e do Q. Né? Ó. Pode ser ambos verdadeiros, um verdadeiro, outro falso, né? E ambos falsos. Né? Ó. Aí vamos lá. Q implica Q, ó. Lembra que na implicação... Não, vou fazer primeiro P implica Q, que eu acho que é mais fácil, que tá mais direto aqui, ó. Coloquei tudo aqui, né, ó, e vou fazer primeiro esse aqui, ó. Tá certo? Tá? Quando é que esse aqui é verdadeiro? Quando ambos são verdadeiros, quando ambos são falsos, lembra que até o colega perguntou, ou quando só o Q é verdadeiro. Só é falso no caso em que o Q é só ele falso. Lembra? Perfeito? Aqui é a mesma coisa. Tá? Quando é que isso aqui é verdadeiro? Quando ambos são verdadeiros. Tá certo? Quando ambos são falsos. Quando o P é verdadeiro. E no caso que o Q seja falso... Não, aqui tá errado, né? Eu fiz o do outro, né? Perdoe aí, colega. Ó, ele é falso quando, mesmo o P sendo verdadeiro, o Q é falso. Então, ele é falso, mesmo o Q sendo verdadeiro, o P sendo falso. Então, esse aqui, ó, é falso. E esse aqui, o P é verdadeiro. Tá certo? Tá ok? Porque esse aqui, ó, é daqui para cá, ó. Não é? Tá ok? Alguma pergunta até aí? Tranquilo. Então, vamos lá. Tá. Agora vamos fazer essa análise. A análise é a mesma, né? Ó. Se esse aqui é verdadeiro e esse aqui é verdadeiro, como está aqui, ó, claro que o resultado é verdadeiro. Tá certo? Se só esse aqui é verdadeiro, então também é verdadeiro, lembra? Perfeito? Só é falso no único caso em que esse aqui é falso. Tá certo? Aqui, ó. Perfeito? Perfeito. É isso. Aí, ó. Tá? A ideia é essa. Então, você faz bem devagar, com calma, constrói a tabela que não tem como errar, né? Aquilo é só para treinar, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato. Não esqueçam disso. Tá certo? Eu estou encerrando a aula agora.
Então, boa tarde a todos.